Bom dia a todos. Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Antes de fazermos a leitura, vou me apresentar para os irmãos. Meu nome é Rafael, eu sou de Franca, lá de Portinari. Faz 7 anos que eu me converti no Senhor. E nosso trabalho lá é um trabalho evangelístico, né, nos lares. Eu tenho trabalhado nos lares, dado estudo evangelístico, trazendo almas para o Senhor, pelo menos pregando o Evangelho, né? O Espírito Santo convence a pessoa. E outro trabalho nosso é trabalho em clínica de recuperação. Nós temos 3 clínicas ali que nós damos estudos. E o problema que eu estou enfrentando e outros irmãos é que quando nós buscamos almas do mundo, essas pessoas do mundo, elas vêm carregadas de problemas, né? Vários problemas em família, divórcio, né? Problemas com álcool, drogas, e também problemas em termos de sectarismo. Essas pessoas têm a mente cauterizada por muitas seitas que têm introduzido, né, no meio evangélico, ensinado heresias para essas pessoas. E essas pessoas, então, fica difícil de nós pregarmos a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, quando a mente dessas pessoas é um pouco cauterizada, né? Crê em heresias. Então o estudo de hoje ele é basicamente falando sobre essa questão de pregar o Evangelho. Tá? 1 Pedro é uma epístola, né, uma carta de Pedro à igreja dispersa. Tanto Ponta, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, nós encontramos isso no capítulo 1, versículo 1. Perseguidas pelo imperador Nero. Né? O imperador Nero, lá por volta do ano 64, houve uma queima na cidade de Roma. Nos 14 bairros ali, um local onde havia 14 bairros, 10 desses bairros foram queimados, destruídos. E Nero, então, as pessoas começaram a questionar Nero quem seria o responsável por ter atirado fogo na cidade. Então, Nero poderia ter culpado várias pessoas, né? Achar quem foi responsável por aquilo. Só que os historiadores têm dito que o próprio Nero que queimou Roma. O próprio Nero colocou fogo em Roma para poder construir uma nova cidade, né? E até intitularizaram, né, de Nerópolis. Os imperadores, eles queriam ser adorados como rei, até os próprios faraós, né? Queriam ser adorados não como rei, como Deus. Eles acreditavam que tinha um poder divino sobre eles, né? Então, Nero queria fundar uma cidade com o seu nome, né? Nerópolis. Destrói Roma e constrói uma nova cidade. Isso é história secular, né? História secular, a história do nosso mundo que tem ensinado isso. E você acha isso facilmente na internet, né? Então, Nero, o que ele faz? Ele poderia ter culpado gregos, mas poderia haver uma grande guerra entre eles, os próprios judeus, né? Roma dominava vários países ali, só que não era fácil dominar esse monte de pessoa. Então era preferível jogar a culpa, né, o bode expiatório, achar um culpado na igreja cristã. Né? A igreja cristã era considerada simplesmente uma seita dos nazarenos, que veio do judaísmo para perverter a doutrina judaica. Eles entendiam assim. Como nessa época, por volta do ano 64, era aproximadamente 30 anos que a igreja existia, a igreja cristã. E não é fácil uma igreja de 30 anos impactar toda uma cidade. Né? A gente conhece a igreja com 30 anos que o próprio bairro não sabe do trabalho deles. É difícil pregar a palavra de Deus. Então eles tinham muitas ideias e teses a respeito da igreja. Achavam que a igreja não era aberta igual aqui, tá? A porta aberta ali, a pessoa passa na rua e está me vendo. Certo? As igrejas nessa época eram igrejas de portas fechadas. Eles tomavam ceia, abriam as escrituras para poder louvar o Senhor. Basicamente era isso. E a pregação era na rua. Então eles tinham muitas ideias erradas a respeito da igreja. Eu não vou me prolongar muito aqui para não ficar uma introdução muito grande. Mas você pode ler no Google, se você digitar Imperador Nero, queima de Roma, você acha fácil isso. É uma história bem interessante. O fato é que Nero perseguiu os cristãos, pegava a família cristã, colocava dentro de estádios para poder ser morto por leões, né? Os leões devoravam os cristãos. Quando queria judiar mesmo, pegavam cães e colocava os cristãos dentro das arenas, dos estádios, para poder também comer vivo os cristãos.
E sem contar que muitos foram feitos de tocha humana. Eles colocavam fogo nos cristãos, né, e levantavam no alto para iluminar à noite a cidade. E Nero, ele era bem... ele tinha muita criatividade para judiar dos cristãos. Bom, toda a epístola de 1 Pedro está nesse contexto. É um contexto de perseguição. A igreja tem passado por muitas dificuldades de poder reunir como nós estamos aqui e ter liberdade de pregar o evangelho, né? Então começa assim, o verso 13. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados a responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que fala contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Que Deus possa abençoar a meditação da tua palavra esta manhã. Versículo 13. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Até então, você lendo esse verso, se é um contexto de perseguição, parece-nos uma garantia de que se você for uma pessoa boa, você não vai ser perseguido. Quando vocês lêem o verso 13. Só que o verso 14, ele já então faz uma mudança. Mas, ainda que venhais a sofrer. Ou seja, não é porque você vai ser uma pessoa boa que você não vai sofrer. Ok? Pessoas boas sofrem. Né? A igreja está a igreja perseguida. Na janela 1040, os irmãos estão sendo perseguidos. Até então parece que é uma garantia, mas não é. O que Pedro está dizendo é que mesmo você podendo, provavelmente, né, possivelmente você possa sofrer, você tem que pregar a palavra de Deus. Imagina os irmãos da janela 1040, onde há perseguição, eles vão parar de pregar o evangelho porque eles estão sendo perseguidos? Negativo. Vão continuar pregando a palavra de Deus, mesmo em tempos de tribulação. Mas pode ser que se você for uma pessoa boa, as pessoas próximas possam amar você, te respeitar e às vezes até cuidar de você para não deixar você ser perseguido. Pode ser uma possibilidade. Mas mesmo assim, se for uma perseguição, você deve pregar o evangelho. Zeloso no que é bom? 3 pontos aqui eu escolhi para falar o que é bom. Na epístola de Pedro. Primeiramente o amor. A epístola de Pedro fala muito sobre isso. Amor ágape. Amar com misericórdia até o meu inimigo. Meu possível inimigo, eu tenho que amar ele. Eu tenho que agir de misericórdia. Eu tenho que pregar para ele, mostrar o amor de Cristo para essas pessoas que podem ser meu inimigo. Né? Pode ser uma pessoa que pode me perseguir. Primeiramente o amor. Amor ágape, amor de Cristo. Né? Cristo, quando as pessoas estavam crucificando, ele não falou palavras de maldição àquelas pessoas. Pelo contrário, ele pediu perdão por aquelas pessoas a Deus. Amor. Segundo ponto que eu escolhi para falar aqui, que eu encontrei na epístola de Pedro, é boas obras. Praticar boas obras. O salvo pratica boas obras porque é salvo. Não pratica boas obras para ser salvo. Então o salvo aí pratica boas obras, fazer o bem ao próximo, dar água para aquele que tem sede, dar agasalho para aquele que tem frio, dar alimento para aquele que tem fome, fazer a diferença na sociedade. Toda pessoa que está precisando de alguma ajuda, a primeira porta que ele tem que bater é a minha porta. Saber que eu posso ajudar aquela pessoa, isso também é amor. Boas obras, atitude, ação. Um cristão não pode ficar escondido, né? Se ficar escondido, prega o evangelho. A gente fala na igreja perseguida, dos crentes anônimos, dos crentes escondidos, eles ficam com medo de pregar o evangelho. Se eles ficarem com medo de pregar o evangelho, ninguém vai ser salvo. Se for depender dessas pessoas para pregar a palavra de Deus, ninguém vai ser salvo. É o mesmo ambiente que está se passando aqui. Perseguição. E outro ponto é justiça. Amor, boas obras e justiça. Por que justiça? Em um ambiente de império romano dominando, monarquia, um rei tomando conta de tudo, não há uma democracia. Eu não posso escolher quem vai ser o meu governador, quem vai me dominar. Então, até no capítulo 2 aqui de 1 Pedro,
Pedro diz que Deus ele sabe das autoridades, ele permitiu essas autoridades estarem aqui na terra. Não há nenhuma autoridade na terra que Deus não permitiu que eles estivessem. Então, mesmo assim, deve-se pregar a palavra de Deus, agir como cristão. Não tem que ter medo. Então, no próximo verso, no verso 14, ele fala: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Ou seja, mesmo que qualquer motivo que você esteja passando, você tem que ser um cristão em qualquer situação que você esteja passando. Um cristão, para pregar primeiramente a palavra de Deus, para primeiramente o cristão pregar a palavra de Deus, Pedro ele expõe isso aqui para mostrar que nós pregamos a palavra de Deus com as nossas atitudes, com a nossa vida. Nós não falamos aí que nós somos cristãos, nós temos que viver como cristãos. Eu costumo dizer que pregar a palavra de Deus é fácil, basta estudar. Quem não conhece nada, faz um curso de teologia, você consegue pregar a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que nem são salvas que têm pregado a palavra de Deus. Quantos pastores aí que voltam para o mundão? Porque na verdade nunca foi da igreja. Eu conheço um pastor que hoje ele é ateu. Ele tem pregações gravadas dele. É ateu. Foi salvo esse rapaz? Nunca foi salvo. Uma pessoa salva ela não pode ser ateu nunca. Então, pregar o evangelho não é falar da palavra de Deus, é viver a palavra de Deus. É muito fácil você pregar o evangelho, difícil é você viver o evangelho. Ainda mais numa situação onde há perseguição. E hoje aqui, qual que é a nossa situação? Nós estamos sendo perseguidos? Então teoricamente seria muito fácil viver o evangelho. Mas o que nós vemos é o contrário. Cada vez mais a igreja universal, a igreja verdadeira universal, está cada vez mais fracas, cada vez mais escondidas. Não somente questão de pregar o evangelho, porque muitas pessoas não têm até o dom de falar, não conseguem falar. Mas a gente vê que eles não estão vivendo o evangelho. Até no nosso meio, igreja universal. Não estou falando da gente aqui, tá? Toda a igreja verdadeira. Nós somos o corpo de Cristo. Então a intenção de Pedro é mostrar que pregar o evangelho não é falar, é as pessoas ver, tem que ver que eu sou diferente. Houve uma ocasião em que uma pessoa chegou em mim e perguntou qual que é a minha fé. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque você é diferente. Glória a Deus, eu sou diferente, tem que ser diferente mesmo. Então a ideia é você pregar a palavra de Deus com suas atitudes. Quem está ganhando uma alma para Cristo não é pessoas que ficam falando a palavra de Deus, jogando a Bíblia na mão da pessoa para ler. Quem está ganhando almas para Deus são as pessoas que têm uma vida diferente. As pessoas do mundo estão analisando toda a igreja aí. E normalmente já tem generalizado. Toda a igreja é um bando de pessoa que está dando dízimo para pastor enriquecer. Basicamente é assim que a pessoa do mundo vê a igreja. É dessa forma que eu via. São pessoas ignorantes, o pastor faz a cabeça dessas pessoas, essas pessoas dão dízimo para a igreja. As pessoas ignorantes do mundo estão pensando dessa forma. Pelo menos a maior parte, eu acredito. Mas quando ela vê, a pessoa do mundo, ela vê que eu sou diferente, a minha postura é diferente, eu não estou numa rodinha falando mal de pessoas, da minha boca não sai palavra torpe, a minha vida é uma vida diferente. Eu posso estar desempregado, mas eu não fico com medo, receioso de perder meu emprego. A empresa que eu trabalho está falindo, todo mundo está preocupado, menos eu. Por quê? Vou ficar preocupado para quê? Eu não estou lá administrando a empresa? Quem cuida da minha vida é o Senhor, não a empresa. Ok? Então a pessoa do mundo, ela percebe que há dois grupos na igreja. Os salvos e os não salvos. Lá em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo ele vai ensinar sobre as parábolas a respeito do reino dos céus. E vai falar uma sobre a parábola do joio e do trigo. O joio e o trigo, eles crescem juntos. São bem parecidas as plantas. Mas no futuro, vão ser separadas. Deus deixa crescer junto para que não haja nenhum prejuízo. Arrancando a raiz do joio, a raiz do trigo pode ser arrancada junto. Então, para não haver prejuízo, crescem as duas juntas. Mas um dia, na consumação dos séculos, vão ser separadas. O joio vai ser lançado à fornalha, vai ser queimado. E o trigo para o celeiro do Senhor. São salvos. Então o mundo tem que entender pela nossa atitude que toda essa igreja que eles têm generalizado é uma pessoa que é diferente. Eu. E você. Ele tem que saber que você é o grupo diferente da igreja. Que você é a pessoa salva.
Tá certo? Então Pedro ele ensina, mesmo no momento de perseguição, mas ainda que venhais sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Ele está falando sobre Mateus capítulo 5, versículo 10, versículo 11. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, desse é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10. E no versículo 11, bem-aventurados aqueles que são injuriados por meu nome, desses é o reino dos céus. Aqueles que são ofendidos, aqueles que são maltratados, aqueles que são injustiçados, deste é o reino dos céus. Se você prestar atenção no versículo 13, tem uma palavra aí, zelosos. Essa palavra zelosa, ela vem no grego. A palavra originalmente é zelotes. Zelotes era um grupo de pessoas que eram fanáticas por seu país. Eram patriotas fanáticos, os zelotes. Se houvesse, porventura, uma guerra e precisasse de soldado, quem que eram os primeiros a levantar a mão? Os zelotes. São os fanáticos por seu país. Tão fanáticos que eles empurravam até o filhinho para poder ir para a guerra, carregar arma. Eles amavam o seu país, né? Zelotes. Pedro está dizendo para nós sermos zelotes do Senhor, mas daquilo que é bom. Nós temos que ter zelo para aquilo que é bom. Temos que amar, praticar a justiça, e também fazer boas obras. Eu comecei a dizer sobre os governantes do país. Não há condições de um cristão aqui ficar falando mal de Nero. Não vai resolver nada. Nós estamos hoje no período de democracia. Nós até podemos falar do nosso governante, porque a Constituição nos garante. Nós temos liberdade de expressão. Há pontos na Constituição que nos garante... nós podemos falar sobre os nossos legisladores e os nossos governantes. Mas eu tenho que entender que eu sou justo. Esse é o problema. Eu tenho que falar com justiça. E o cristão tem falado muitas coisas, às vezes com injustiça. Às vezes palavras torpes. Às vezes até entrando numa roda e criando coisas a respeito aí do governo. Vamos protestar com justiça. É a parte difícil do cristão. E assim, a sociedade vai entender que eu sou diferente. Eu prego primeiramente com a minha vida. Eu tenho uma família que... vários estão em seitas e outros creem em coisas peculiares, coisas próprias. E não adianta eu ficar pregando a palavra de Deus para eles. Muitos nem creem na Bíblia. Como é que eu prego a palavra de Deus para quem é ateu? Impossível. Mas quando ele vê que eu, mesmo em qualquer dificuldade que eu estou passando, eu estou dando glória a Deus, eles vão ver que eu sou diferente. Um tempo atrás minha esposa ficou doente, a família inteira parecia que o mundo estava acabando. Eu também estava bem triste, mas fiquei em pé. Não deixei cair não. Então assim eles vêm, ou achou que eu não amava ela, ou achou que eu era diferente também. Ok? E ainda hoje eles falam isso. Rafael, você estava tranquilo naquela época, hein? Mas por dentro estava bem... situação bem ruim, mas é Deus que está no comando. Verso 15. Se até aqui, o verso 13 e o verso 14, nós falamos que nós pregamos com a nossa vida, no verso 15 vai falar a questão de pregar através de falar mesmo. Então no verso 15 começa assim: antes, santificai Cristo como Senhor em vosso coração. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração é colocar Cristo como toda autoridade em tua vida. Senhor, Senhor todo soberano. Judas, versículo 4, diz que o Senhor Jesus Cristo é o nosso único Senhor soberano. Inclusive na epístola de Judas fala sobre aqueles apóstatas. Um dia creram, agora introduzem dentro da igreja para perverter a palavra de Deus. São os apóstatas, Eles têm pervertido a palavra de Deus. Estão deixando de crer no soberano Senhor Jesus Cristo. Judas verso 4. Então, eu colocar o Senhor como santo, eu colocar ele na posição que ele está. Ele é todo soberano, ele é meu Deus. Eu sou doulos, sou escravo do Senhor. Ser escravo do Senhor é não ter vida própria. É Cristo ser o meu dominador, Ele é meu governante, Ele é meu Pai. Eu vivo para Ele, eu sou uma ferramenta do Senhor. Muitos têm chamado, se chamado de ferramenta do Senhor,
mas não tem sido ferramenta do Senhor, não. Só tem falado, né? Ferramenta do Senhor que não faz nada para o Senhor, ferramenta do Senhor que fica horas e horas no WhatsApp, no Facebook, na internet, mas não lê as Escrituras, não aprimora o seu conhecimento, não gosta de reunião, e quando não vai também não está em casa fazendo nada. Por que ferramenta do Senhor que é essa? Se é um alicate cortar fios com dente, sabe? Não corta, fica mastigando. É uma ferramenta inútil do Senhor. Então, Jesus Cristo, ele falou muitas vezes para os fariseus, chamando eles de hipócritas. Hipócrita, né, no grego lá no original, não lembro a palavra, é uso de máscara. Sabe, quando você está no teatro, o povo está usando máscara lá, é hipócrita. Ele não é aquela pessoa, ele é um personagem. Então os fariseus são hipócritas. É o faz de conta que é religioso, né? Mas é religioso para si, né? Então muitas vezes os cristãos têm sido hipócritas. Então, colocar o Senhor, né? Santificar Cristo como o Senhor em vosso coração, é colocar Cristo, é colocar eu na posição que eu estou, né? Cristo como meu Senhor e eu como doulos, né? Escravo, servo do Senhor, ferramenta de trabalho para o Senhor. Eu trabalho das 7 até as 5. Eu trabalho das 7 até as 5. A partir de que horas eu começo a pregar o Evangelho? 17 horas e 1 segundo? 7 horas? Não, eu acordo cedo, né? 6 horas. Primeira pessoa que tem que pregar o Evangelho? Para minha esposa. Meu pai, no caso quem mora com o pai, eu moro com minha esposa. Então eu prego com minha esposa. Quem mora com os pais, pai, mãe, irmãos. As primeiras pessoas que você vai pregar o Evangelho é as boas novas, né? Mas aquele que já é salvo, ele continua pregando santificação, né? Então, a ferramenta do Senhor é uma ferramenta, ele não vai deixar de ser ferramenta. Você só vai parar de pregar o Evangelho na hora que você está dormindo. A não ser que você está roncando e fala um amém. Ok? Então, você entra no seu serviço, lá numa esteira de fábrica, aqui eu não sei, não sei se qual que é o setor que predomina aqui? Usina, né? Então a pessoa está na usina, ela fica de boca fechada o dia inteiro quando está trabalhando. A ferramenta de trabalho tem que trabalhar quando está trabalhando. Se está trabalhando, você tem que trabalhar para Cristo também, não é só para ganhar seu salário, né? Muitos têm pregado aí que tem que guardar o sábado. Mas o cristão que é cristão, que ele acorda de manhã pregando o Evangelho até a noite, ele está guardando todo dia. Então a gente é muito melhor de quem guarda o sábado. Guarda todo dia. Certo? Então, colocar o Senhor como Senhor soberano, né, santificar Ele, é colocar Ele na posição que Ele está. É o ser ferramenta do Senhor verdadeiro, não pirata não, falso, né? Dizer que eu sou ferramenta do Senhor, mas eu não sou. Eu faço as coisas que eu gosto. Chegou a Netflix aí, né? Ficou popular. O cristão tá lá vendo seriado, né? Sábado de manhã até a noite. Não faz nada para Cristo. Depois ele fala que é uma ferramenta do Senhor. Deus abençoe que essa pessoa comece a pregar o Evangelho. Agora, começar a falar. Começar a falar a palavra de Deus. Porque até então a gente viu aqui, nós temos que pregar nossas atitudes. Então no verso 15, antes santificai Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Vocês têm que estar preparados a responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Qual que é a esperança que há em vós? O que você acredita? Qual que é a sua expectativa para o futuro? Você sabe apresentar isso para as pessoas? Você consegue defender as suas doutrinas? Porque se responder aqui no original é apológia. Apológia hoje é trazido, né, transliterado aqui em português, apologeta ou apologética. É aquele que vai defender a sua fé. Não é defender a Bíblia não. Quem defende a palavra de Deus é o próprio Deus, né? A própria Bíblia. Nós vamos defender a nossa fé. Eu creio que Jesus Cristo é Deus. Você sabe defender por que Jesus Cristo é Deus? Eu creio que a Trindade é verdadeira, não é uma heresia. Você sabe defender? Eu creio que após a morte, instantaneamente, eu vou para o céu. E as pessoas ímpias vão para o inferno. Eu sei defender isso? Então, essa é a questão. Defender a fé é difícil. O fácil é falando que eu creio. Muitos cristãos têm crido em muitas coisas. Mas e defender aquilo que ele cria? E saber expressar isso para as pessoas? É a parte mais difícil. O cristão, ele tem... Não vou falar só a maioria, mas uma boa parte tem preguiça de ler a Bíblia. Se for recitar qualquer versículo bíblico,
certo, né? Conforme está na Escritura, talvez vai ter um pouco de dificuldade, né, para recitar esses versículos. Uma coisa vergonhosa que eu ouvi um tempo atrás de uma pessoa da igreja é o seguinte, não vou nem falar com a igreja, né, para não falar que é do nosso meio, uma igreja qualquer, do Senhor. Ela disse o seguinte, nossa, eu não gosto quando aquelas pessoas que passam domingo de manhã, de porta em porta, eu não gosto quando elas tocam minha campainha, eu nem atendo. Eu não atendo as pessoas. Essa é a questão. Aqui eles estão pregando para quem? Para vizinho, gente boa? Nesse contexto aqui? Na igreja perseguida. Irmãos, a igreja perseguida. Qualquer momento que eles forem pregar a palavra de Deus é um momento de tensão. Não é fácil não. Por isso que eles pregam primeiramente com a sua vida. Agora, às vezes, a igreja mesmo do Senhor está com preguiça de atender essas pessoas aí que passam de porta em porta. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Não sabe nem o que vai falar para elas. Tem pessoas que são cristãs que às vezes até treme quando vai pregar a palavra de Deus para qualquer pessoa assim, do mundo. É mais fácil pregar para parente, né? E aqui eles estão pregando para a igreja perseguida, né? Eu conversei com um irmão que ele está em um país onde há perseguição e ele disse que não fala da palavra de Deus assim não. Negativo, não fala não. Ele vive a palavra de Deus. Quando a pessoa chega, começa uma conversa, ele percebe que aquela pessoa entendeu que ele é diferente. Aí que ele vai falar do evangelho. E demora. Não é fácil. Uma pessoa bem conhecida, talvez vocês conhecem. O próprio filho do Warren, está na China. Ele não fica falando da palavra de Deus para as pessoas. É difícil falar. Ele dá aula de inglês lá. Então lá é um pouco complicado. Ele fala. Mas ele tem que prestar bastante atenção se realmente aquela pessoa está interessada. Se ela entendeu, ele vai jogando isso no ar e ele tem que pegar isso, né? O próprio Espírito Santo ajuda nesse trabalho. Então, nós temos que pregar da mesma maneira. E aqui, eles têm que responder a fé dele, né? Os cristãos aqui, responder, defender a fé dele para pessoas que possivelmente, provavelmente, vão ser os próprios perseguidores. Chegar num vizinho aqui e pregar o evangelho, é um romano que quando sai um ataque para pegar cristão, ele vai pegar o cristão aqui, eu vou pregar a palavra de Deus para ele? Eu não. Eu vou morrer se pregar a palavra de Deus para ele, eu vou ficar quietinho na minha. E é isso que os cristãos têm feito hoje, a maior parte. Tem guardado a salvação para si. Tá? Então a vergonha, a apologia, a apologeta é defender a fé, é debater, combater a heresia, refutar a heresia, saber discutir com aquela pessoa. Você tem que estudar a Bíblia para isso. Você tem que estar bem alicerçado na palavra de Deus. Você tem que saber muito bem o que você crê. Pega a sua Bíblia e anota, sabe? Risca os versículos chaves aí da doutrina que você crê e saiba falar. Marquem aí onde nós estamos aí, 1 Pedro capítulo 3, verso 15. E vamos para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Os dois são 15. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura, Paulo dizendo para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você é um obreiro do Senhor? Pensa aí, você é um obreiro do Senhor? Você está na obra? Então você tem que manejar bem a palavra da verdade. E você tem que ser aprovado para não se envergonhar. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. É importante você marcar esse versículo aí, viu? É um versículo chave para o obreiro. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. As pessoas que não manejam bem a palavra da verdade, quando vão debater ou defender a sua fé, passam vergonha. Não conhecem a palavra de Deus, acham que conhecem a palavra de Deus, e vai ali num sectário, em alguém que está numa seita aí fora, que comete heresia, e vai defender a sua fé, e aquela pessoa conhece muito mais de escritura, na versão dele, né? Então o cristão fica com vergonha, porque ele não conhece nem aquilo que ele crê. Ele não sabe defender aquilo que apologa, apologeta, apologética, ele não sabe.
né? Então teve um pastor que falou para mim o seguinte: se você pegar um jovem de uma seita, 5 jovens da igreja evangélica e pôr para debater, quem que vai vencer? Ele garantiu que vai ser o jovem da seita. Eu dou uma melhorada, vou pôr um jovem daquela seita, recém-convertido, e um adulto da igreja evangélica, eu acho que ele ainda ganha. Eles, 1 Timóteo capítulo 4 fala sobre a cauterização da mente. Eles jogam fazem tanta lavagem cerebral, cauteriza a mente deles. Eles se aprofundam naquelas teorias, né, naquelas heresias teóricas bíblicas deles. Então eles decoram tudo aquilo para poder passar para frente. Pode ver quando atende uma pessoa daquela, você percebe que ele mal sabe falar, mal sabe ler, mas ele sabe defender o que ele crê. Lavagem cerebral, então um livrinho, né? Pequenininho assim, ó, aquilo que crê. Então, para você falar no que você crê para as pessoas, primeiramente, você tem que viver o evangelho. Segundo, você tem que saber aquilo que você crê, senão você não conversa com as pessoas. Tá? Um pastor disse para mim que várias pessoas da igreja dele, no passado, deixaram a igreja dele para ir para seitas. Porque o trabalho não era muito bom, doutrinário. Ele sabia muito bem o evangelho, sabia como ser salvo, sabia até ensinar as pessoas como ser salvo, né, crer em Cristo, mas não tinha pilares de doutrina, né, não tinha fundamentos para segurar aquela doutrina. Eles tinham uma leve base doutrinária. Então nós como pregadores, nós ensinamos a palavra de Deus, mas a gente tem que ensinar a palavra de Deus, o resto você tem que fazer em casa, leia, estude, converse com seu irmão, irmãos mais velhos, pede aí referências de bíblias de estudo boas, livros, e aprimore o seu conhecimento. Então conheça a palavra de Deus para você poder conversar com essas pessoas, senão é muito mais fácil eles te levarem lá para seitas, certo? Não passem vergonha, por favor. Vira a página aí, ó. Tito, capítulo 3, verso 9. Tito, capítulo 3, verso 9. Virar a folha aí, acho que dá. Tito, capítulo 3, verso 9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não tem utilidade, são fúteis. Aqui é discutir com pessoas, os judeus que ficam guardando os mandamentos, sabe? Evita discussões com essas pessoas. Da mesma forma eu vou usar para hoje. Evita discutir com pessoas sectárias. Por quê? Verso 10. Evita o homem faccioso, ou talvez na sua versão vai estar herege. Evita o homem herege, evita o homem faccioso, sectário. A raiz da palavra aqui é raireses. Raireses é seita, heresia, facção. É a mesma palavra. Então evita o homem herege, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Quantas vezes você tem que ficar debatendo com essa pessoa? Você chega uma pessoa sectária e você fica quanto tempo debatendo com ela? Não é muito. Não é muito. O homem herege, você vai admoestá-lo primeiro e segunda vez. Ou seja, você tem a oportunidade de evangelizar aquela pessoa, você expõe aquilo que você crê. Mas não fica debatendo, perdendo tempo, horas e horas e horas discutindo. O pastor sábio, ele diz, pregando a respeito dos seres angelicais com um professor de hebraico, parece que ele se gloriou em dizer que fazia 2 dias que ele estava debatendo hebraico sobre seres angelicais com outro professor. Que perda de tempo. A própria Bíblia diz que isso aqui não é heresia, ele é herege, evita o homem herege. Mas você tem que pregar para ele. O respaldo bíblico, pregue para ele. Ele não creu? Não creu? Sai fora, dá licença, depois a gente conversa. E você tiver uma oportunidade mais para frente de conversar com ele de novo, fala de novo. E aí, pensou no que eu te disse? Você estudou esse assunto? Não estudei, mas aquilo é verdade e tal. Sai, não perca seu tempo discutindo. 1 Timóteo capítulo 4, depois você lê sobre a seita, o sectarismo. Ali na igreja de Éfeso, eles estão com a mente cauterizada.
Quem convence? É eu e minha Bíblia ou é o Espírito Santo? Conhecereis a verdade vos libertará. Não é texto bíblico que liberta a pessoa. É o conteúdo bíblico com o Espírito Santo. Não é homem que convence, não. Não é um professor de hebraico que vai convencer uma pessoa. É o Espírito Santo. Prega o Evangelho para aquela pessoa. E o Espírito Santo vai agir. Vamos voltar em 1 Pedro capítulo 15 para nós terminarmos aqui. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar, viu? Estamos terminando. Então, antes, santificai Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então é imperativo, é uma ordenança. Você tem que defender a tua fé, você tem que pregar para essas pessoas hereges, você tem que saber refutar, debater, né? No verso 16, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência. Mansidão e temor é ligado totalmente com 1 Timóteo também, quando Paulo disse para Timóteo que ele vai combater o bom combate. Não foi só Paulo que combateu o bom combate, não, Timóteo também. Tanto é que nas 7 igrejas, livro de Apocalipse, né, fala sobre as 7 igrejas, a igreja de Éfeso é uma igreja que perseverava. Timóteo foi mandado a Éfeso. E Éfeso virou uma igreja perseverante. O que ele foi fazer em Éfeso? Lá no versículo 3 ou 4 de 1 Timóteo, diz que ele foi tirar da igreja, tirar aquela ideia sectária dos judaizantes e também do gnosticismo. Ele teve que tirar aquilo dentro da igreja. Eram seitas introduzidas, judaicas introduzidas dentro da igreja. Ele teve que batalhar para aquilo. Ele teve que ter um esforço, um debate, tirar mesmo. Foi uma briga, não foi fácil. Timóteo, ele não era velho, ele era jovem. Jovem Timóteo. Ele foi tirar heresias de dentro da igreja. E ele disse, combate firmado nelas o bom combate. Bom combate, no original é kalos. É um combate duro, difícil, mas puro, atrativo e belo. Mesmo que ele teve que tirar aquilo, talvez de uma forma dura, né? De certo ponto até agressivo, mas é para trazer aquelas pessoas para Cristo, pessoas sectárias. Trazer pessoas sectárias para Cristo. É puro, atrativo, belo. É mais ou menos como ir numa guerra, todo mundo com um metralhador matando todo mundo com bomba e você vai com um simples escudo. E você vai pegar o inimigo e trazer ele para a tua casa, para a casa do Senhor. Isso é um bom combate, combate atrativo, puro e belo. Da mesma forma, nós temos que evangelizar essas pessoas com escudo. Um certo ponto até agressivo, não no sentido ruim, né? Firme, né? Com autoridade, mas para trazer essas pessoas para o Senhor. Isso é o bom combate, combater o bom combate. Então 16, capítulo 3, 1 Pedro. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Qual foi a primeira coisa que nós falamos aqui? Pregar com o nosso proceder. Porque se a pessoa tiver que falar alguma coisa para você, ele não tem o que falar, por causa do seu bom procedimento em Cristo. Por isso que é importante, antes de qualquer um falar sobre a palavra de Deus, viva a palavra de Deus. A pessoa não pode ter o que falar de você. Você tem que ser uma pessoa irrepreensível. Ela vai falar o que de você? Você vive o Evangelho. Você está pregando aquilo que você vive. Você não é um hipócrita, como tantos têm sido. Por isso que é importante viver o Evangelho. Então, dessa forma, vamos fechar aqui. Dessa forma, eu quero que vocês pensem no seguinte. Pregar a palavra de Deus já está difícil. As pessoas não têm pregado. Aqueles que têm pregado não têm vivido, né? E muitos têm pregado a palavra de Deus, mas com medo, com receio. Talvez não tenham se esforçado tanto para alcançar pessoas na própria família. Talvez você tenha uma pessoa da tua família que você não sabe como chegar nela, porque de repente ela está em uma seita, está cauterizada, sua mente cauterizada, e você não sabe como chegar nela. Eu estou à disposição dos irmãos aí, se quiser conhecer alguma coisa sobre seita, de alguma denominação, pode conversar comigo. E, primeiramente, viva o Evangelho. Viva o Evangelho, primeiramente. Segundo, estude a palavra de Deus, firme a sua doutrina.
firme. Entenda primeiramente no que você crê. Terceiro, pregue o evangelho, independente. Se for pessoas que nem gostam de você, ame ele e pregue o evangelho para ele. Se ele tiver que falar alguma coisa de você, ele não vai ter que falar. Se ele falar, vai estar mentindo, porque você vive o evangelho. Então, primeiro você tem que conhecer. Vai debater, vai bater boca, não vai virar nada, sai de perto, meu irmão. O Espírito Santo convence. Deus possa abençoar nossas vidas. Amém? Amém.